Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Oremos. Senhor, Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai Santo e amado, ó Deus, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. E se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger, estamos perdidos. Pai, reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso eu lhe peço, Deus, derrama da tua graça hoje, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Proteja os teus filhos, meu Pai, contra as investidas do inimigo, contra as ciladas de Satanás. Pai Santo, amado Deus, proteja, meu Pai, estas pessoas, meu Pai, de toda injustiça, de toda maldade, de toda doença, de toda enfermidade, de todo acidente ou incidente, de toda e qualquer tragédia ou fatalidade. Proteja os teus filhos, proteja, meu Pai, estas famílias, proteja, meu Pai, a vida dessas pessoas, meu Pai, contra as investidas do inimigo. Senhor, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, Pai, proteja com as tuas mãos de cura, com as tuas mãos de poder, com as tuas mãos de libertação, Senhor, e liberta, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, de tudo aquilo que tenta acabar com a vida delas, afastando elas, meu Pai, do Senhor, mesmo sabendo que nada pode nos afastar do seu amor, meu Pai. O mal não descansa, Senhor, e tenta, meu Pai, apagar a nossa fé, fazendo, meu Pai, com que venhamos a descrer, meu Pai, daquilo que o Senhor tem a fazer, daquilo que o Senhor pode, meu Pai, fazer sobre nossa vida. Por isso, meu Pai, não negociamos a nossa fé, não abrimos mão da nossa fé, não abrimos mão, meu Pai, de servir ao Senhor, de continuar acreditando, meu Pai, no Senhor, que é o nosso Salvador. Pai Santo, amado Deus, seu nome seja louvado, meu Pai, por todos os cantos, em todos os lugares, meu Pai, por todos os homens, por todos os santos, por todos os anjos, que o seu nome, que é o Santo, seja sempre louvado, pois o seu nome está acima de todos os nomes e sabemos que o Senhor tem nos guardado, Pai. Louvado seja, obrigado, Pai. Obrigado pela sua proteção, obrigado, meu Pai, pela sua provisão. Obrigado, meu Pai, porque as tuas mãos têm nos socorrido, meu Pai, e a tua palavra, meu Pai, é um socorro bem presente no momento de angústia, no momento de aflição, Senhor. O Senhor, meu Pai, estende tuas mãos e nos resgata. O Senhor nos tira, meu Pai, do fundo do poço. O Senhor nos traz de volta à superfície. O Senhor nos coloca de pé novamente. O Senhor ergue nossa cabeça, o Senhor nos faz seguir em frente, meu Pai. A nossa esperança está em Ti, ó Deus. A nossa fé depositamos em Ti, Senhor, porque o Senhor
tudo, absolutamente tudo pode fazer. Por isso eu te peço, meu Pai, sobre a vida desses teus filhos, meu Pai, que eles vejam, meu Pai, a manifestação do teu poder, da tua glória e da tua majestade sobre a vida deles, sobre o lar deles, sobre a família deles, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Deus e Senhor, e não há outro Deus além de ti, não há outro Deus além de ti, não há outro que possa fazer o mar se abrir, não há outro que possa fazer o fogo descer do céu, não há outro que possa fazer, meu Pai, somente aquilo que o Senhor pode fazer. Ô Espírito Santo de Deus, visita esses lares, essas famílias, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos continuar neste tempo de oração, buscando o Senhor, invocando o seu santo nome, que está acima de todos os nomes. Eu peço que você una sua fé à nossa por meio desta oração. Amém? Não se conforme com as injustiças deste mundo. Salmos 22. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aonde está a casa do Senhor, senão no nosso coração? Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, quando você anda conforme a palavra de Deus. Os seus pés estão dentro do reino do Senhor. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até aos testemunhos de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Ou seja, Deus chama os teus filhos, Deus chama todas as tribos que venham até o Senhor, que venham até Ele, que se reúnam em volta dEle, que se reúnam conforme a palavra dEle. Deus chama os teus filhos para que venham até Ele, e Deus permite ser acessado, Deus permite estar acessível a você, às suas súplicas, aos seus clamores. Deus não escondeu o seu rosto de ti, Deus não escondeu o seu rosto da sua aflição, Deus não virou as costas para ti, Deus continua ouvindo sua oração. E quando você não tem mais forças para dizer, quando não há mais palavras na sua boca, Deus permanece juntamente com você, ouvindo a voz do seu coração. Por isso o Senhor Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. O mundo é injusto, no mundo há covardia, há maldade, há crueldade, há humilhação, mas em Deus encontramos justiça, em Deus encontramos paz, em Deus encontramos alívio para o nosso coração. E o Senhor está nos chamando: vinde a mim, filhos meus, vinde a mim, porque eu tenho paz para a vida de vocês, paz para os seus corações. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam, aqueles que amam Deus e o reino do Senhor. Prosperidade encontram nessa terra, prosperidade e bens encontram a seu favor que vem do Senhor. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Deus é um Deus de provisão, e Ele diz na sua palavra que nesta vida viveríamos ainda uma vida de abundância, e não uma vida de escassez, e não uma vida de miséria, e não uma vida de solidão, mas uma vida de amor, uma vida de compaixão, uma vida de abundância nos caminhos do Senhor.
Senhor encontramos prosperidade, encontramos paz, encontramos amor, encontramos felicidade. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Deus tem bondade para todos os teus filhos. Deus tem frutos para gerar na vida dos teus filhos. Deus tem dons para entregar aos teus filhos. E acredite e creia, Deus semeou uma semente dentro do seu coração, e essa semente é um dom que precisa ser compartilhado com seus irmãos. Essa semente é um dom que precisa ser externado com a multidão. Use os dons que Deus te deu, use a unção que Deus colocou sobre sua vida, para o bem dos seus irmãos, para o bem do próximo, a favor das pessoas, da sociedade na qual você se encontra, onde você está localizado. Você foi chamado para ser hoje filho da luz. Você foi chamado para ser luz neste mundo, para ser sal nessa terra. E a vida, ela exige de nós que possamos dar sabor à vida, que possamos dar sentido à vida, buscando a presença do Senhor. Por isso eu clamo ao Deus nosso Senhor e Salvador: a ti levanto, Senhor, os meus olhos. Ó tu que habitas nos céus, a ti levanto os meus olhos, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos para as mãos de Deus, que pode nos socorrer. Os nossos olhos buscam em Deus socorro bem presente no meio da tribulação. Os nossos olhos buscam nas mãos de Deus cura. Os nossos olhos buscam nas mãos de Deus salvação e libertação. Os nossos olhos buscam nas mãos de Deus restauração. Nas mãos de Deus encontramos socorro. Nas mãos de Deus encontramos piedade. Nas mãos de Deus encontramos misericórdia, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. E porque as suas misericórdias se renovam, não somos consumidos. As misericórdias de Deus se renovaram nesta manhã de hoje sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua família. As misericórdias de Deus se renovaram sobre a vida de cada um de vocês. E essas misericórdias demonstram o amor de Deus e o cuidado de Deus sobre nossa vida. As misericórdias de Deus revelam o cuidado e a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, portanto, as misericórdias de Deus vêm sendo renovadas sobre nossas vidas. As misericórdias de Deus vêm sendo renovadas a cada manhã sobre nossas vidas. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobre modos, fartos de desprezo, fartos do desprezo do mundo, fartos dos desprezos, das injustiças que os homens têm provocado, de um sistema corrupto, fartos da injustiça que o sistema tem colocado sobre a vida do teu povo como forma de opressão, como forma de miséria, como forma de desprezo. Estamos fartos do desprezo, das injustiças que o mundo tem provocado sobre nossas vidas. Estamos fartos desse desprezo e buscamos em o Senhor, buscamos no Senhor a justiça para as nossas vidas, buscamos no Senhor socorro para a nossa alma. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e dos desprezos dos soberbos. Por isso não nos sentamos nas rodas de escarnecedores, aqueles que zombam do seu nome, aqueles que não acreditam
acreditam na sua palavra, aqueles que zombam dos teus filhos, aqueles que zombam da vida dos teus filhos. Por isso, a palavra da cruz é loucura para o mundo, porque eles não compreendem, porque eles não entendem como uma pessoa pode se abdicar dos prazeres mundanos, como uma pessoa pode abrir mão dos luxos mundanos, da concupiscência da carne, dos desejos enganosos, dos prazeres mundanos, para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor num ato de renúncia, num ato de amor, num ato de devoção total e extrema, se abdicar da própria vida para viver a vida do Senhor, assim como o próprio apóstolo Paulo disse: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você entender isso, meu irmão, minha irmã, que não vivemos mais para nós, mas vivemos para conhecer a vontade de Deus, vivemos para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só Deus pode livrar o teu povo. Se não for o Senhor, se não for o Senhor que nos livrastes, se não for o Senhor que segurastes em nossas mãos, se não for o Senhor que nos tiraste dos lugares de desonra, se não for o Senhor que poupaste a nossa família, se não for o Senhor que preservasse a nossa vida, se não for o Senhor que entrasse com providência naquela situação, estaríamos perdidos. É de certo que estaríamos caídos, se não for o Senhor que estendeste as suas mãos e nos levantara do chão, se não for o Senhor que esteve do nosso lado. Ora, diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, se não for o Senhor que te tiraste do Egito, se não for o Senhor que abristes o mar para o teu caminho, se não foras o Senhor que fizeste descer do céu uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de areia durante o dia, para guiar o teu povo em meio ao deserto, se não for o Senhor que derramaste dos céus maná para alimentar o teu povo, se não for o Senhor que fizestes água brotar da pedra, da rocha, para saciar a sede do teu povo, se não for o Senhor que livrastes o teu povo do fio da espada, se não for o Senhor que multiplicasse os pães e os peixes, que libertasse, que morresse numa cruz do Calvário pelos nossos pecados e padecestes todas as humilhações por causa das dívidas que nós assumimos quando pecamos, se não for o Senhor que nos livrastes, que nos libertastes, de certo estaríamos perdidos, porque éramos tidos como inimigos de Deus. Estávamos separados do Senhor, estávamos condenados à morte eterna no inferno, mas Cristo, por amor ao teu Pai, por obediência ao Pai, o Pai, por amar o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor quebrou o laço do passarinheiro. O Senhor desfez as armadilhas de Satanás. O Senhor retirou as ciladas do inimigo. O Senhor quebrou os grilhões do inferno.
inferno, o Senhor desatou as amarras do mundo, o Senhor nos livrou, nos poupou, nos libertou, o Senhor nos conduziu, o Senhor nos direcionou, o Senhor cuida dos teus filhos, o Senhor cuida do teu povo, o Senhor vai até o final, mas Ele não abre mão da tua vida, o Senhor não vai dispensar a sua vida, o Senhor não vai perder a sua vida, o Senhor não vai perder você para o inimigo, o Senhor não vai perder você para as drogas, o Senhor não vai perder a sua família para o adultério, o Senhor não vai perder você para o álcool, o Senhor não vai perder você para as garras de Satanás, o Senhor não abre mão da sua vida, o Senhor não abre mão da sua casa, o Senhor não abre mão da sua família, o Senhor não abriu e não vai abrir mão da sua vida, o Senhor zela por ti, o Senhor cuida de ti, o Senhor busca você, ovelha perdida, aonde você for, não há lugar tão longe assim que as mãos de Deus não possam te alcançar e te resgatar e te trazer novamente para o aprisco do Senhor. Creia tão somente que Deus está cuidando de você o tempo todo. O nosso Deus nos resgatou, o nosso Deus nos libertou, o nosso Deus deu a vida por nós na cruz do Calvário, seu sangue derramou para pagar a dívida dos nossos pecados. Por isso eu te digo que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala. A sua vida não será abalada diante dos problemas da vida. A sua vida não será abalada no meio das dificuldades. A sua vida não será abalada em meio às tragédias. A sua vida não será abalada na aflição. A sua vida não será abalada pelas injustiças, pelas humilhações. A sua vida não será abalada pela perseguição do inimigo. A sua vida não será abalada pelas injustiças deste mundo corrupto. A sua vida não será abalada pela perseguição daqueles que são injustos, daqueles que tentam te parar, daqueles que tentam fazer você retroceder. A sua vida não será abalada, a sua vida não será abalada de forma alguma, porque Deus está contigo, porque Deus é por você, porque Deus é um socorro bem presente no meio da angústia e da tribulação. Por isso a sua vida não será abalada, meu irmão, a sua vida não será abalada em meio às dificuldades, pois os que confiam no Senhor tão somente confia em Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre, e é isso que incomoda o inimigo, porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às provas que você tem passado na sua vida, você não abre mão de continuar acreditando, você não abre mão de continuar crendo, você não negocia a fé, você não dá um passo atrás, você não volta atrás, você continua acreditando, você continua orando, você continua buscando, você continua invocando o nome do Senhor, e é isso que faz o inimigo ter ódio dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não abrem mão da fé no Senhor e encontram o favor do Senhor a seu respeito, e encontram o favor do Senhor em meio às crises que eles encontram e passam e enfrentam nas suas vidas. Por isso o inimigo, ele odeia os que confiam no Senhor, e eu declaro aqui nesta manhã de hoje que nós confiamos em Deus, mesmo o inimigo nos odiando, mesmo o inimigo promovendo injustiça contra a nossa vida, mesmo o inimigo nos perseguindo, mesmo em meio às provas e às lutas, continuamos confiando em Deus, continuamos acreditando no Senhor, não negociamos a nossa fé por nada, nem com ninguém, porque a nossa fé está em Cristo, nosso Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e nós cremos que assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está em volta do seu povo, Deus está em volta daqueles que confiam nele, porque o cetro da impiedade
não permanecerá sobre a sorte dos justos. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do Brasil. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte, sobre a vida dos filhos de Deus. A impiedade não prevalecerá sobre a nação brasileira. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a nação brasileira. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a vida dos filhos de Deus. Não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as tuas mãos para a iniquidade, pois a nossa justiça vem do Senhor. O mundo pode nos perseguir, o mundo pode nos cercar, o mundo pode tentar nos destruir, mas a nossa justiça vem de Deus, nosso Senhor, que fez os céus e a terra, e contra Deus ninguém pode. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus próprios caminhos tortuosos. Levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade, pois paz haverá sobre Israel, paz haverá sobre a nação brasileira, paz haverá em nossos corações, porque nós confiamos no Senhor. Amém e amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Deus está em volta de você. Deus está em volta da nossa vida, nos protegendo e nos guardando. Amém e amém. Que Deus te abençoe.